Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho agora sobre o sistema colonial espanhol, beleza? Então vamos lá. Olha só, antes da chegada, né, dos europeus aqui na América, eles tinham comunidades que já viviam aqui, tá? A gente vai falar agora sobre a colonização que foi feita no território que vai pertencer à Espanha. Vocês devem lembrar que depois de 1500, o Novo Mundo ele vai ser dividido, né, entre Portugal e Espanha. O território que pertence a Portugal é o Brasil, só que hoje nós trataremos sobre o território espanhol, tá? A América Espanhola. A conquista, ela acontece baseada em uma visão etnocêntrica, tá? Que era muito comum na época, onde você tem colocando aí uma imagem de selvagens ou ingênuos para os nativos que moravam aqui na Terra. Alguns europeus, né, eles olhavam para a América e viam os indígenas, né, os nativos da terra, ora como selvagens e ora como ingênuos. Essa visão de selvagem era muito mais por aqueles que queriam dominá-los, tá? Por aqueles, né, que iam colonizar o território, que saíam da Europa e que vinham para cá. A visão ingênua, ela partia da Igreja Católica, que queria dominar também esses nativos, mas para catequizá-los, tá? E aí, o empreendimento colonizador, ele era extremamente caro. E a coroa espanhola, ela achou uma maneira de transpor esse essa carestia, né, de passar essa carestia para outros grupos, como por exemplo os chamados adelantados, né, que eram aventureiros. Lá na Europa existia uma história, duas histórias que falavam sobre o Eldorado, uma cidade toda banhada de ouro, que eles acreditavam que existiam aqui na América, e também uma fonte da juventude, né, que quem bebesse dessa água ficaria jovem, eterno, belo para sempre, tá? Essas histórias, elas se espalhavam lá na Europa, essas e outras, porque existiam o pensamento no imaginário europeu de que o novo mundo era uma terra, né, e era para eles, né, uma terra desconhecida, cheia de riqueza, cheia de coisas que atraíam essas pessoas lá no continente europeu. Também vale lembrar que o próprio continente europeu estava passando por uma série de modificações, de turbulências. Lembre que a expansão marítima, ela é consequência da falta de metais preciosos na Europa. Então, eles tinham essa necessidade, essa vontade de encontrar metais preciosos. Daí, o imaginário criar, né, evocar essa história de uma cidade banhada de ouro, tá? E aí, muitos europeus que estavam querendo arriscar a sorte saíam de lá e vinham para cá. E eles arcavam com o custo, tá? De toda a transferência. Então, a coroa espanhola, ela transferiu para a iniciativa privada os custos de colonizar, beleza? E a colonização, ela começa na América Central. E aí ela vai do México e para o Peru, né? Eles começam ainda assim. No norte vai ser o México e no sul vai ser o Peru. Vai ser no Peru. É assim que começa a colonização espanhola na América Espanhola, naquele momento. Lembrando que a gente está falando do século XV, né? Beleza. A dominação. Essa dominação ela vai ser muito semelhante àquela que aconteceu aqui no Brasil, tá? A mesma coisa. As epidemias que vão vir com os europeus de lá para cá, os nativos da terra, né, com um sistema imunológico muito frágil, não conseguem suportar, uma boa parte morre por causa das epidemias. Uma outra parte vai ser catequizado pelos jesuítas, né? E vão terminar sofrendo um processo de aculturação. Uma outra parte termina morrendo pelo incentivo de guerras intertribais. Os europeus vão utilizar a disputa que já existia de uma tribo com a outra para exterminar as tribos e assim entrar com mais facilidade, né, na tribo. Sem falar que hoje em dia alguns historiadores eles mencionam uma característica indígena que o europeu teria utilizado naquela época, que era a ideia do fatalismo. Os indígenas acreditavam que iria acontecer. Então, por acreditar nisso, que era fatal, que não adiantava lutar contra,
eles meio que terminavam se entregando. E aí o europeu ele vai utilizar isso, essa crença do indígena contra ele próprio, tá? E aí termina dominando, né? Como a gente sabe, dominando e exterminando. Em relação ao Império Colonial, ele vai ser diferente se comparado ao Império Colonial Português, tá? Na montagem do Império Colonial Espanhol, a mão de obra mais utilizada vai ser a mão de obra escrava indígena. Vai ter escravo africano, mas a maior mão de obra ela vai ser toda indígena, tá? Mão de obra. Me perdoe se eu falei escrava, que eu vou fazer a correção daqui a pouquinho. Olha, a mão de obra, ela toda, quase que 100% é feita por nativos da terra, que nós chamamos, né, normalmente de índios, tá? Existiam escravos africanos? Existiam, mas eram poucos. A maior parte da mão de obra, o trabalho era feito todo pelos nativos da terra. Porém, existia uma divergência de interesses nessa mão de obra por parte do Estado, da coroa portuguesa, da coroa espanhola, e por parte do interesse privado, dos colonizadores que pagaram para chegar até a América Espanhola, né? Porque para o colonizador, esse índio, ele tinha que ser explorado ao máximo, porque para o colonizador o que importava era a riqueza, era o que ele ia conseguir explorando o trabalho indígena. E para o Estado, para a coroa espanhola, interessava o trabalho indígena? Interessava, mas para a coroa espanhola, eles não desejavam matar, exterminar esses índios, porque eles queriam converter. Lembrem que a coroa espanhola era uma coroa católica. E a igreja católica, ela estava passando por uma crise, então a igreja ela queria catequizar, tá? O nativo da terra, né, que nós chamamos de índio, ele não era propriedade. Por isso que você não pode dizer que existia trabalho escravo indígena na América Espanhola. Diferente do Brasil. No Brasil, o indígena ele foi escravizado, ele foi usado como propriedade, tá? Na América Espanhola, não. Porque o espanhol, quando chegou lá, ele observou que esse índio ele já vivia num sistema de servidão, já existia. Então, o espanhol vai aproveitar isso, tá? E também, quando ele chega lá, na América Espanhola, né, nos territórios que vão pertencer a eles, né, eles percebem que as comunidades indígenas lá, elas são densamente povoadas, é muito nativo da terra um local só, o que facilitava justamente a exploração dessa mão de obra, tá? Facilitava para eles, diferente da América Portuguesa. Na América Portuguesa, as comunidades indígenas, elas eram grandes, mas elas eram espaçadas. Então, era necessário estar sempre capturando para reabastecer a mão de obra. No caso da América Espanhola, não. Eles encontravam com muita facilidade muitos índios, tá? Então, cuidado com isso, quando você for mencionar trabalho escravo indígena na América Portuguesa, trabalho indígena na América Espanhola, não era escravo, tá? Aí o que que acontecia? Alguns colonizadores se destacavam. E aí, esses colonizadores, né, esses conquistadores, eles ganham o privilégio da encomenda, que está aí embaixo para você. O que é esse privilégio da encomenda? O Estado espanhol permitia que esse conquistador ele cobrasse o imposto em forma de trabalho para os índios, contanto que eles fosse responsável por catequizar esses índios. A coroa espanhola, mais uma vez, passando o trabalho para o conquistador, para o colonizador, né? Ela tinha o interesse de catequizar esse índio, mas aí ela lavava as mãos quando ela passava essa obrigação para o conquistador. Ela diz: ó, você quer explorar o trabalho dele? Beleza, você vai ter esse direito, você vai poder cobrar esse imposto em forma de trabalho, contanto que você catequize. E aí rolava a encomenda. Os encomendeiros podiam cobrar a exploração em forma de trabalho, contanto que eles catequizassem. Olha, essa encomenda ela era vitalícia para o resto da vida. Uma vez que aquela comunidade de nativos, de indígenas, sofresse a encomenda, era para sempre. Era hereditário.
tá? Era muito injusta, porque a encomenda, ela era praticamente um trabalho escravo. O indígena saía da sua terra, ia para a terra do conquistador, do colonizador espanhol, trabalhava, 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 produzia, 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 que às vezes nem sobrava tempo para ele produzir para ele. E acontecia de indígenas morrerem de fome, porque estavam produzindo para o espanhol, tá? A encomenda, ela dizimou milhares e milhares de aldeias. Ela era extremamente exploratória. A coroa portuguesa percebeu o quanto a encomenda era ruim, tá? E não é por questão humanitária, não, era porque ela queria catequizar. A igreja precisava catequizar, né? Se os índios continuassem morrendo, a igreja não ia conseguir o seu intuito. Então, quando a coroa portuguesa percebe isso, ela cria, em 1542, o que nós chamamos de leis novas. O que são as leis novas? Ela vai proibir a encomenda, beleza, mas ainda assim o colonizador precisa da mão de obra. É aí que a coroa entra regulamentando, ela vai dizer, beleza, vamos fazer o seguinte, a encomenda acaba, e eu crio agora o repartimento. Com o repartimento, a coroa espanhola fica responsável de escolher os trabalhadores, né, os índios que seriam temporários, enviá-los para as regiões que eles iam trabalhar, e a pessoa que recebia, o índio, né, o colonizador, tinha que pagar um salário. Aí você vai dizer, legal, né? O índio vai receber um salário extremamente baixo, que não dava para ele se manter. Mas ainda assim, a coroa espanhola, ela vai ficar em constante choque, tá? Com os colonizadores. Por quê? O interesse do privado, do particular, do colonizador é diferente do interesse do Estado, do interesse da coroa. Então, a gente vai acontecer o que nós chamamos de lei do choque. O tempo todo você vai ter o público batendo de frente com o privado. Por quê? Porque os encomendeiros, eles eram indiferentes ao extermínio indígena. Já o Estado espanhol, ele tentava o tempo todo intervir para evitar o massacre, por questões econômicas e por questões religiosas, tá? Isso foi o primeiro contato, digamos assim, né? A primeira tentativa de organização desse sistema colonial na América Espanhola. A economia colonial, ela era basicamente centrada na mineração do ouro, tá? Essa mineração ela acontecia no norte do México e no Potosí, atual Bolívia, era onde se extraía muito ouro. A prata, ela era extraída na Nova Granada, onde hoje é a Colômbia. E você vai ter, deixa eu botar aqui para cima. E você vai ter uma monocultura, né, de gêneros agrícolas voltados para a exportação, tá? Que acontecia na América Central. E lá você tinha mão de obra escrava africana, tá? Mas no resto, todo o resto, a mão de obra ela era indígena. E o que vai acontecer? Essa região mineradora, né, ela vai atrair muita gente. E em volta dela vão se formar alguns núcleos populacionais. Vai atrair o povo, né? Onde tem ouro, onde tem prata, imagina, é só você lembrar do surto de mineração aqui no Brasil, né? Novas cidades começaram a aparecer, onde tem ouro, o povo corre e vai atrás. Aí, nesses núcleos populacionais, você vai ter chegando lá comerciante, artesão, advogado, professor, né, que vinha da Europa, arquiteto, médico, um núcleo populacional que tem uma pegada mais instrucional, mais educativa, né? Que tem um lado intelectual mais desenvolvido. Por causa deles, não é de se estranhar que já a partir do século XVI, na América Espanhola, já surgem as primeiras universidades, porque o núcleo populacional ele é um pouco mais intelectualizado. Olha que coisa legal. E assim, como em torno das regiões mineradoras surgiram, né, algumas cidades, aparecem também áreas satélites, que têm uma função bem específica, abastecer a região mineradora, tá?
A região mineradora vai atrair muita gente, em torno dela vão se criar algumas áreas, né, mais urbanizadas, digamos assim, e em volta dessas áreas urbanizadas surgem áreas satélites que vão abastecer a região da mineração. São as haciendas e as estâncias. As haciendas, ela tem uma produção agrícola e as estâncias têm uma produção pecuarista. Elas vão fornecer para a região mineradora alimento, carne, couro e transporte, tá? Elas servem para dar um suporte a essa região mineradora, abastecendo elas. Sociedade. Quando a gente fala da sociedade da América Espanhola, ela é bem dividida e bem segregacionista. Você vai ter no topo os espanhóis, que na América, né, eles são conhecidos como chapetones, são espanhóis de nascença que saíram da Espanha e vieram para a América. Eles são europeus que moram na América, beleza? Temos os filhos deles, mas são filhos que nasceram aqui, tá? Filhos de espanhóis que nasceram na América. Ele não é europeu, ele é americano. Então, ele recebe a denominação de crioulo. Você vai ter os mestiços, a mistura, né, desse europeu com indígena. Embaixo você vai ter os índios e, por último, né, porque estava em menor quantidade, os escravos africanos. Essa era a sociedade da América Espanhola, que essa sociedade ela vai gerar lá na frente um conflito muito grande, tanto que vai dar origem a um monte de países que nós temos na América hoje em dia que falam espanhol. Todo o território na América que fala espanhol, ele foi colônia espanhola. E por que que esses territórios são tantos? Por que que não se formou um país só? Justamente porque eles eram muito fragmentados culturalmente, tá? Mas isso aí é coisa lá para frente. Estou só adiantando um pouquinho para vocês. Em relação à administração colonial, deixa eu botar aqui. O que é que a gente vai ter? Olhe para o mapa. No mapa você tem aí vice-reino, né, de Espanha, do Prata, vice-reino de Granada, vice-reino do Peru. Você tem vice-reinos e capitanias, tá? Basicamente, a divisão territorial ela vai se dar assim, em vice-reinos e vice-capitanias. Os vice-reinos eram áreas econômicas e as capitanias gerais eram áreas militares. Fechou? Beleza, divisão territorial. Tinha lá na Espanha um órgão que administrava tudo isso, que era o chamado Conselho das Índias, ficava lá na Espanha, tá? Começou em Sevilha, depois ele muda, vai para Córdoba, não lembro agora. Mas ele, inicialmente, ele surge na Espanha, tá? Em Sevilha. O Conselho das Índias tinha funções administrativas, regulamentativas, tá? Por exemplo, vai indicar funcionário, vai organizar leis, nomear funcionário, demarcar território. Eu coloquei indicar, porque eles indicavam que podiam nomear também, tá? É diferente. É isso mesmo. Eles tinham funções de regulamentação. Lá na Espanha, eles tomavam as decisões mais importantes, tá? Aqui para a América Espanhola. Aí, dentro da América Espanhola, o que é que acontecia? Tinha os chamados cabildos, que eram câmaras municipais, ficavam dentro das cidades, tá? Dentro do vice-reino, das capitanias gerais, tá? Ficava lá os cabildos, que tinham duas funções, jurídica e legislativa. Ele julgava e também podia criar leis. Quem escolhia os cabildos? O Conselho das Índias, beleza? Quem escolhia quem ia fazer parte dos cabildos era o Conselho das Índias lá na Espanha. Eles escolhiam os cabildos e eles iam administrar as regiões das capitanias e dos vice-reinados, tá? Além disso, você vai ter um órgão comercial, que é a chamada Casa de Contratação, que também fica lá na Espanha, assim como o Conselho das Índias. A Casa de Contratação, ela tem uma característica mais comercial. Ela vai estabelecer as regras de porto único e de 2 frotas anuais. Roberta, o que é essa ideia de portos únicos?
que alguns portos específicos na América e na Espanha é que podiam receber mercadorias e mandar mercadorias, tá? Se não tivesse naquela listinha de portos únicos, os outros portos não podiam nem receber nem exportar nada, tá? Não tinham permissão para nada. E como na América Espanhola se achou muito ouro, né? A coroa portuguesa, junto com a casa de contratação, ela estabelece uma regra que é a duas frotas anuais. Eles tinham muito pirata, muito corsário, então não era seguro para as embarcações espanholas ficarem navegando à torta e à direito, né? Então, essa regra estabelecia que apenas durante 2 momentos do ano, né, sairiam frotas da América em direção à Europa, tá? 2 frotas anuais sairiam da América em direção à Europa. Então, 2 vezes no ano, todos os navios se juntavam ali e iam em direção à Europa, tá? Levando a riqueza. Por quê? Porque era mais fácil de garantir a segurança. Os navios saíam juntos e eles se protegiam, saíam em comboio, tá? Deixa eu vir para cá. E é isso. Ficamos por aqui. Eu estava empolgada achando que tinha mais.